Deus dá um lar aos solitários. Bem-vindo à sua casa. Bem-vindo à sua casa. Você está em casa, na casa do Pai. Sinta-se à vontade na casa dele, sinta-se acolhido na casa dele. Esse aqui é um ambiente familiar. Igreja, como o Tiago estava falando, não é apenas uma instituição, não é um prédio só, não é um ambiente de espiritualidade. Nesse pós-virada de milênio, todo mundo nessa coisa de esoterismo e tudo mais, espiritualidade. Não, não é só isso. É muito mais que isso. É um ambiente mesmo familiar, onde nós falamos da pessoa de Jesus. E a igreja, que somos nós reunidos aqui, é a casa de uma família. A família de Deus, a família do Senhor. Esse texto que nós lemos diz exatamente, ou trata exatamente disso. Deus faz com que o solitário viva em família. Não somente frequente um ambiente da família aos domingos, mas ele seja família com aqueles que frequentam aos domingos, que estejam durante a semana, que estejam envolvidos e conectados durante todo o tempo. Você foi chamado para ir em algum lugar, muitas vezes, e você não tinha como participar disso, como ir. Talvez porque você não tivesse recursos. Aí alguém veio para você e disse: não, olha, fica tranquilo que eu pago para você, e você vai. Daí você pode participar daquilo que você gosta. Eu quero dizer uma coisa para você. Alguém pagou também para que você estivesse aqui. Alguém pagou. Você estava separado por causa do seu pecado, você não podia entrar, você não podia usufruir da graça e do favor que é derramado nesse lugar, mas Ele pagou o preço por você, para que você pudesse usufruir dessa graça, desse favor, para que você pudesse experimentar o que Ele está realizando eternamente entre nós, no mundo, estabelecendo a família para o seu nome, para Ele mesmo. Ele pagou o preço, Ele disse para você: vamos, eu pago por você. Quando nós pensamos nisso, eu penso que algumas pessoas ouvem isso, mas desistiram. E elas simplesmente não querem. Elas preferem viver por si mesmas, nas suas vontades, nos seus desejos, nos seus ímpetos, e dizem: não, eu prefiro não estar envolvido com isso, não estar preocupado com o que Deus pensa a respeito disso, não estar preocupado como Deus olha para você. Mas há outras pessoas também que até resolvem participar, se envolver, mas estas pessoas não querem ter comprometimento com as outras pessoas. Ou seja, alguns decidiram viver dentro desse ambiente, porém de uma forma diferente do todo, não pertencendo. Não, eu vou lá, assisto a celebração, mas é isso. Termina a celebração, você vai embora, você não está preocupado em conhecer, em se envolver, você não está preocupado em ser tratado, em tratar. Você é o tipo da pessoa que quer apenas consumir o que Deus tem para você aqui de imediato e sair daqui correndo para voltar para casa, para poder ver os gols do Fantástico ou o que seja. Consumismo. Não é sobre isso que a cruz fala. Não é sobre isto que Deus em Cristo veio estabelecer família, para que nós possamos ser sarados e curados. Eu estava falando sobre isto aqui, e é verdade, Deus quer curar a sua vida. Muitas pessoas entre nós têm experimentado isto. Famílias desestruturadas que encontraram o Salvador. Talvez estivessem pensando: um curso de casados vai resolver o meu problema. Mas não precisou de curso de casados, não que não possa fazer, pode fazer. Mas a solução para a minha vida e para a sua vida não está em cursos, teologias, estudos ou coisas semelhantes. A solução para a nossa vida está em Jesus o Salvador. Quando nós o encontramos, nós encontramos o Pai dele. E quando nós encontramos o Pai dele, nós ganhamos família, nós nos tornamos filhos. Ele diz que Ele nos adota como família dele para participarmos do seu povo, para sermos o seu povo. Isso não tem a ver com comunidade Siloé, instituição ou qualquer outra instituição religiosa, evangélica, o que seja. Isso tem a ver com o Salvador que deixou o céu, a sua glória, para se identificar comigo e com você, para que nele nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ele veio se oferecer a mim e a você. Jesus não veio aqui como simplesmente um grande filósofo, um grande profeta, um grande homem.
Ele não é um grande homem, ele é o homem, o Filho de Deus, ele é o Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso que assumiu a forma de servo, de criatura, para trazer vida àqueles que não têm vida. Portanto, não tem a ver com religião, porque ele não veio trazer necessariamente religião. Então, existem pessoas que decidem não fazer parte desse ambiente, existem pessoas que decidem fazer, mas que não se comprometem, não pertencem, não estão pertencendo. Quando eu penso nisso, eu me lembro muito de dois personagens que estão narrados em João 13, na última ceia. Haviam 12 discípulos, mas dois deles nos chamam a atenção. O primeiro deles é João. O texto diz que ele ficava com o seu rosto no peito de Jesus. Parece-me que ouvindo o pulsar do coração de Jesus. E nós sabemos pela vida de João, como ele era uma pessoa que amava realmente a Jesus e queria fazer a vontade de Jesus. E ele estava ali, ouvindo as palavras de Jesus e procurando aplicar para a vida dele. Junto com ele e junto com Jesus, estava uma outra pessoa, Judas. Judas que resolveu, no seu coração, trair Jesus. Ele estava no mesmo ambiente, ele era cuidado por Jesus, ele recebeu as mesmas palavras que João, ele recebeu o amor da mesma forma que João, mas ele tomou posturas e atitudes diferentes. Isso pode acontecer conosco, por isso são dois tipos de relacionamento bem diferentes, de pessoas que estão no mesmo ambiente. Interessante que Judas vai beijar Jesus para traí-lo. Eu me lembro de uma palavra do Chris Walton, ele diz, se deseja intimidade, porém sem firmar alianças. Muitas pessoas entre nós querem assumir intimidade com Deus, ou querem até assumir intimidade conosco, mas não querem aliança. A família, ela não acontece, a família estabelecida de Jesus não acontece sem aliança. É preciso que eu e você assumamos uma aliança com Deus. Assim como Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, Deus fez uma aliança com Moisés, Ele quer fazer uma aliança comigo e com você também. Então, não é apenas uma estação de consumismo, mas é um render-se a Ele para podermos usufruir do que Ele tem para nós. Quando eu olho para tudo isso, eu penso que o fato de termos esses dois, ou podermos ter esses dois tipos de pessoas, esses dois tipos de relacionamento, isso mostra um perigo muito constante na igreja, a questão da unidade, se vivemos ou não em unidade. Deus tem um propósito para a igreja e esse propósito nos leva a um caminho, não a muitos caminhos e nem muitas ideias, nem muitos propósitos, mas uma única missão, uma única vertente, o único caminho a se seguir. E talvez esse seja o maior dos problemas que nós enfrentamos muitas vezes, a falta de unidade. É fácil entender aí por que o diabo trabalha tanto contra a igreja nesse sentido. Tudo que Deus quer prosperar, o diabo quer destruir. Deus quer estabelecer uma família. Ouça o que eu estou dizendo para você. A Bíblia mostra claramente que Deus quer estabelecer uma família. Agora diga para mim, diga para o seu coração, se isso não é a grande tentação de você deixar a família, de você não se aliançar com a família, de você não se comprometer com a família, de você ser superficial no seu comprometimento com a família. Veja como nós somos iludidos e enganados. O profeta Jeremias diz que o nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas. E é interessante, eu me olho agora como ovelha e lembrando de muitas situações, quando às vezes eu não conseguia compreender direção de líderes para mim, e eu queria contra-argumentar com a minha mente, discutir. Eu quero testemunhar para você, eu não levei isso à frente nunca na minha vida, mas eu vi pessoas fazerem isto. Eu vi muitas vezes, eu vejo pessoas fazerem isto. Quando nós fazemos isso, nós perdemos tempo naquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Nós perdemos bênção de Deus para nós e nós perdemos bênção de Deus para a igreja. Aí eu me lembro do povo no deserto, você se lembra? Murmuração, murmuração, murmuração. Fizeram com que eles não saíssem do deserto e não entrassem na terra prometida. Atenta para isso, muitas vezes você não está entrando na terra prometida da sua vida, em Deus.
porque você está mais para um murmurador, uma murmuradora, do que para alguém que aceita a família do Senhor e entra no ritmo do que Deus quer, como João recosta sua cabeça no peito dele e quer ouvir o pulsar do coração dele para saber qual é a direção que ele tem para mim. Deus quer ministrar o nosso coração nesta noite quanto a isto. Na igreja é o lugar para aprendermos a viver em unidade. Sabe, não será produto de viver um braço mecânico, não conectado ao corpo, que vai nos fazer corpo. Um braço mecânico não é um braço de verdade para mim e para você, é um braço morto. Deus quer enxertar você no corpo. É interessante a ilustração de João 15, quando fala da videira, que nós somos enxertados nela e a seiva começa a passar por nós. E somos alimentados pelo Senhor. É a mesma coisa. Sabe, nós não somos um clube de final de semana, nós não somos um ajuntamento solene, nós não somos uma religião. Nós somos a família de Deus. Espiritualmente, sobrenaturalmente, a família de Deus. E Deus está levantando esta família com um propósito. Não é o propósito de ter uma igreja grande, não é o propósito de ser reconhecido na cidade, não é o propósito de todo mundo dizer, olha que igreja legal, que igreja... Nada disso. Deus deseja salvar vidas. E Ele quer usar a minha vida e a sua vida para que isso aconteça. Ele quer trazer unidade, Ele quer trazer santidade. É na igreja que a gente aprende isso. Preciso ter a percepção de que a minha falta de santidade prejudica o todo, porque nós estamos ligados uns aos outros. Ah, pastor, mas o senhor não sabe nem o que está acontecendo na minha vida, como é que o senhor acha que pode prejudicar? Prejudica porque é espiritual, não tem a ver comigo, por fim, nem com você, mas tem a ver com o fato de que nós somos um corpo. Independente do que você acha. E quando você está falhando, quando você está caindo em pecado, eu sofro. Quando eu caio em pecado, você sofre. Por isso, esse é uma ambiência onde nós aprendemos unidade, onde nós aprendemos santidade, onde nós aprendemos aceitação. Esse é um ambiente de aceitação. Não existe uma lista de pré-requisitos lá fora, proibindo de entrar aqui por causa disso ou daquilo. E essa é uma coisa que nós como igreja precisamos quebrar definitivamente, essa religiosidade tola. Você tem que vir do jeito que você está, para que Deus transforme a sua vida, para que Deus comece a mudar. Pastor, eu já ouvi pessoas falando para mim, pastor, eu tenho muitos pecados ainda, eu tenho muitas situações para acertar na minha vida. Quando eu acertar, então eu vou voltar, eu vou vir para a igreja, eu vou começar a frequentar a igreja. Não entendeu nada. Você não vai mudar nunca. Você não vai mudar nunca. É Jesus quem muda a nossa vida. A minha vida não foi mudada porque eu sou muito capaz, moralmente correto. Deus me livre. Deus foi transformando a minha vida à medida em que eu me submeti a Ele. À medida em que eu ouvi a sua voz e deixei Ele tratar a minha vida. E é isso que acontece conosco. Então, é assim que Deus começa a construir uma família. E eu quero falar com você brevemente sobre isso. A honra de pertencer a uma família. E a honra de pertencer a uma família traz a nós alguns benefícios, concede a nós algumas coisas que precisamos considerar nesta noite, de uma forma definitiva na nossa vida, de uma forma aliançada com Deus definitivamente, alguma coisa que nos leve a um compromisso mesmo com o Senhor, como família de Deus, como corpo de Cristo, amando os nossos irmãos, sendo amado por eles, entendendo que como família nós teremos lutas e dificuldades entre nós, mas nós vamos vencê-las no temor de Deus, no temor do Senhor, com a graça dele. Não é com a capacidade do pastor, a capacidade do irmão, do fulano, mas a graça de Jesus sobre nós. Então, a honra de pertencer a uma família concede a nós algumas coisas. A primeira delas nos concede um nome. Você pode repetir isso comigo? A honra de pertencer à família concede a mim um nome.
um nome. Eu estava lembrando do texto de Lucas 1:31, a vida de Jesus. Eu quero falar em alguns momentos sobre a vida dele, porque ele recebeu isso, porque ele veio para estabelecer a família e ele delegou a mim e a você isto. Ele passou a nós. Veja o que diz o texto lá, quando o anjo chega e fala com Maria: você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Todos nós recebemos um nome quando nós nascemos. Não é diferente no reino de Deus. O Senhor também nos dá um nome. E hoje eu e você somos conhecidos no mundo como cristãos. Eu lembro como isso pode ter um valor efêmero, passageiro, sem sentido para muitas pessoas. Mas o nome que eu e você recebemos identifica aquele que nos salvou. Nós somos cristãos porque seguimos a Jesus. Isso deveria colocar sobre mim e sobre você um peso de temor e de alegria indizível. Nós somos cristãos. Cristãos. A palavra cristão que foi usada lá em Antioquia pela primeira vez, nós usamos no português cristão, dá a impressão de aumentativo. Mas na verdade, no grego, ela é pequenos cristos. Você pode repetir isso comigo? Pequenos cristos. Meu nome, seu nome, é pequeno Cristo. Então a Carol vai levar os filhos na escola e ela encontra algumas mulheres lá e elas perguntam para as pessoas: quem é aquela moça? Ela é um pequeno Cristo. E você às vezes não percebe isso, mas as pessoas estão falando a seu respeito isso. Você é um pequeno Cristo. E isso precisa nos trazer ao valor de não simplesmente ter a identidade do nome simplesmente, mas ter o caráter do nome, porque é isso que Deus quer imprimir em mim e em você, o caráter do nome. E é interessante porque quando eu penso nisso, eu penso que eu tenho um sobrenome e um nome. Espiritualmente falando, eu defini uma família para fazer parte. Então, meu nome é cristão. E a minha família, então, o meu sobrenome é Comunidade Siloé. Eu pertenço. Isso, claro que tem a ver, eu sou pastor. Para muitos aqui, eu quero ser mesmo como um pai, ser teu pai, né, Butch? Mas, mais que isso, essa é a família que eu escolhi em Cristo. Eu fui escolhido por Ele e eu escolhi também. Quero pertencer a essa família. Eu sou um pequeno Cristo que pertence à família, à comunidade Siloé. Ela é uma representação da graça de Deus no mundo, como outras igrejas locais são. Mas nós precisamos assumir a aliança no lugar onde nós estamos plantados, para que nós possamos, plantados nesse lugar, frutificar. Você já viu alguma árvore frutífera que vai se trocando, transitando ela para todo lugar, ela vai dar muito fruto? Não dá tempo nem de ela germinar, não dá tempo de ela sugar da terra ou da chuva os nutrientes que ela precisa. Ei, presta atenção no que eu estou dizendo. Nós precisamos fincar raízes e precisamos nos comprometer. Talvez você esteja olhando para você mesmo e dizendo: eu não tenho frutificado na minha vida, eu não sei o que acontece, por que isso não acontece na minha vida? Você começa a frutificar quando você é plantado. Lembra? Carvalhos de justiça plantados na casa do Senhor. Plantados. Vão começar a gerar frutos. Então você tem um nome, você tem uma identidade. O anjo vem a Maria e fala mais. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Você pode ler comigo o finalzinho aqui. Assim aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. O nome do bebê seria Jesus, mas ele seria chamado Santo, Filho de Deus. A forma como você é chamado define a sua identidade. Isso nos faz lembrar muitas coisas, não é?
Eu louvo a Deus porque meus pais nunca usaram esses termos comigo, mas a gente sabe de famílias que pais usam termos muito estranhos para chamar seus filhos. Amigos fazem isso com amigos, se é que isso é um amigo, mas né, você é um tolo, você é burro, você é um imprestável. Eu estou falando de coisas bem fortes, mas eu sei que algumas pessoas, quem sabe entre nós, tiveram alguns nomes assim, pechas sobre eles, e isso os acompanhou pela vida, você começou a achar que você era o que falavam que você era. Mas eu quero lembrar você que entregou sua vida a Jesus. Quero lembrar a você nesta noite, ou contar para você nesta noite. Sabe qual é o teu nome no céu? Santo Filho de Deus. Esse é o teu nome. Não importa o que a terra diz. O diabo pode te dar um apelido, mas Deus te deu uma identidade. Você é um santo, você é uma santa, filho de Deus, filha de Deus. Esse é o teu nome, essa é a tua identidade. No céu o seu nome é esse. A tua herança é celestial, não é terrena. Portanto, você não precisa estar baseando a sua identidade no que as pessoas dizem aqui na terra. Porque a tua identidade vem do céu, vem do céu. Talvez as pessoas nunca vão mudar a forma como vão se referir a você. Mas a maturidade que você vai alcançar em Deus vai fazer com que você aceite o que o céu está dizendo a seu respeito. E isso vai mudar a realidade da sua vida. Você já não será mais o mesmo. Eu creio que é isso que Deus tem operado na minha vida há tantos anos. Tem mudado a minha identidade. Tem me feito a pessoa que Ele deseja que eu seja. Eu estou para crescer em muitas coisas, eu preciso aprender muitas coisas, mas Deus está mudando a minha vida, eu creio que está mudando a sua também, e você precisa reconhecer isso em Deus. Ele trouxe um novo nome e uma identidade, mas sabe, a honra de pertencer a uma família concede a você também aceitação, aceitação. Em Lucas 2:33, 22, nós temos um texto muito conhecido nosso, Jesus está sendo batizado, e então uma voz do céu surge. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Neste ambiente, você também é aceito. Creia nisto. E amado. Mesmo quando você tem algumas rusgas com alguns irmãos, eu quero que você não se esqueça que você é amado. Muitas vezes nós nos perdemos em declarações equivocadas, em murmúrios, como eu estava falando lá atrás, mas nós precisamos nos lembrar da aliança que nós temos com o Senhor, lembrar que nós somos família de Deus, e assim como eu preciso perdoar o meu irmão, ele também precisa me perdoar nas vezes em que eu também ajo de forma equivocada em relação a ele. Eu preciso me acertar como família e aceitar como família. Se você tem algo a ser tratado, e é isso que eu quero lembrar a você, a aceitação significa que nós vamos te ajudar nisso. Não significa que nós vamos deixar para lá, nós queremos te levar ao entendimento de que permanecer com algumas práticas nesta nova vida vai te prejudicar. Por isso, quando nós falamos em termos de discipulado, de estarmos tratando as vidas, de prestarmos contas, e algumas pessoas têm medo disto, eu quero dizer para você, porque alguns irmãozinhos, pastor, isso é terrível, prestar contas, falar para as pessoas o que eu estou passando, o que eu sinto. Olha aqui, presta atenção nisso. Seu pastor não tem medo nenhum de abrir coração com pessoas a quem ministra a vida dele, sem medo de contar tudo. Não só a respeito do meu pastorado, das estratégias e tudo mais, mas do meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, contar tudo, porque é ali que eu sou ministrado. Esse é o lugar da minha ministração, esse é o lugar da minha cura. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejais, muitos de nós precisam se converter a estes caminhos do Senhor, mas a estratégia não está, então muda-se a estratégia. Mas busca-se o que Deus tem para nós. Nós não vamos jogar a banheira com a água e o bebê. Joga a água, o bebê fica. Por isso, é preciso ter consciência do que Deus quer fazer em nós. Nós não somos do mundo. Nós somos a família de Deus.
sobrenaturalmente a família de Deus. E nós queremos ser ministrados e queremos ministrar a vida dos nossos irmãos. Por isso, eu me lembro de uma frase do Miles Monroe. Ele diz: você só conseguirá avançar para o seu futuro quando você abandonar o seu passado. Portanto, eu vim com muitas cargas do meu passado. Mas eu preciso deixar estas cargas. Tenho deixado muitas delas. Mas eu preciso da ajuda, eu preciso do apoio, eu preciso da oração dos meus irmãos comigo para que isso aconteça. Eu preciso confiar, porque algumas coisas não é simplesmente eu vou deixar, eu preciso confiar. Eu não sei como é que é com você, mas quando eu confesso a um irmão situações que são graves na minha vida, eu fico muito mais comprometido na mudança do que eu ficaria se eu não confessasse. Porque agora eu sei que alguém sabe e eu tenho que tomar cuidado com aquilo. Porque meu irmão está na cobertura da minha vida. Percebe isso? Às vezes nós não percebemos como é importante isto. Eu sei, alguns de nós têm que ser tratados em confiança, têm que aprender a ser discreto, amém, precisamos. Mas isso não isenta o fato de que nós temos que estar sendo tratados uns pelos outros e termos aceitação. Aceitação não significa que nós não vamos alinhar você ao propósito, pelo contrário. É a aceitação e o amor que temos pelas pessoas que nos levam a controlar, a alinhar, a ajustar e a falar o que precisa ser dito. Esse tipo de conversa nós temos com as pessoas porque nós as amamos. Então, se você ama seu irmão, você não pode ficar calado quando você o vê em pecado. Não pode ficar calado. Hoje eu conversava com uma irmã na igreja, e há um tempo atrás ela teve uma dificuldade muito grande com a irmã dela, irmã mesmo de sangue. E nós tratamos, eu ajudei, conversamos, mas a irmã dela resolveu manter-se numa posição. E ela estava muito entristecida com isto. Eu estava falando para ela: olha, querida, você fez tudo que estava diante de Deus para a vida da sua irmã. Você amou tanto a ela, que você correu o risco de perder a amizade dela por amor, para que ela pudesse se acertar. Se ela não quis se acertar, você está livre diante do Senhor. Você fez o seu melhor, você não vai se lamentar por deixar de falar, você falou. Se ela não quer aceitar isto, agora o problema está nas mãos dela. Você está livre. Você está livre. Eu sei que é difícil, você perdeu o relacionamento, mas perdeu porque amou. Não sei se você entende o que eu estou dizendo. Alguns de nós, em nome do amor, entre aspas, amor conveniente, amor egoísta, está preocupado com você, está preocupado com o que a pessoa vai fazer diante do que você vai falar. Você não ama a pessoa. Se você amar, você enfrenta. E é isso que essa pessoa fez. E é isso que nós temos que fazer. Temos que amar mesmo as pessoas e aceitá-las da forma como elas são. Quando não se ama, se despreza. Deixar de falar a verdade, de manifestar isso aos irmãos, não é aceitação. Não é aceitação. É desprezo mesmo. Esta é a palavra certa para isso. Portanto, o Senhor vem trazer sobre mim, sobre você, um nome. Você pode repetir comigo? Ele vem trazer um nome, ele vem trazer uma identidade, ele vem trazer aceitação. Mas ele vem trazer também valorização. No capítulo 4 de Lucas, na sequência, Jesus está na sinagoga e ele vai ler o texto do profeta Isaías. Você se lembra que em Isaías 61, Isaías traz uma palavra profética messiânica. Ele traz uma palavra sobre o Messias. E séculos depois, Jesus está numa sinagoga. Não sei se você tem noção disto, mas nós não tínhamos, lá não tinha textos bíblicos, não tinha iPad também, não tinha livros como você tem. Haviam rolos de muitos livros. No caso, por exemplo, de Isaías, provavelmente eram vários rolos. Eu estou falando isso para você entender como é que é o negócio. Não existia capítulo, versículo, nada disso. O Senhor Jesus vem, pega um dos rolos, abre e lê. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça. Jesus recebeu
um nome, uma identidade para fluir no seu chamado. Capacitação de Deus para o seu chamado. Que coisa impressionante, eu não sei se você consegue se contextualizar, e eu fico pensando a cena. Ele provavelmente conhecia o texto de memória como bom judeu que ele era. Mas pegar exatamente aquele rolo, naquele texto, e falar, alguma coisa muito sobrenatural estava acontecendo ali. E era a tipificação, a existencialização do texto. O Messias falando sobre ele. Agora, eu quero lembrar você, quando falo de valorização, quando penso nisso, eu e você precisamos reconhecer uma coisa. Se Jesus é considerado valorizado em receber a profecia de Isaías 61 sobre ele, eu quero lembrar você de Mateus 28, 18. Nós lembramos sempre 19 a 20. Mas 18 diz que toda autoridade foi dada ao Messias no céu e na terra. Ele está falando, toda autoridade me foi dada. O Messias está declarando isso. No céu e na terra. Portanto, eu estou dizendo a vocês, meus discípulos, eu delego sobre vocês a mesma autoridade e o mesmo poder. Vão e façam discípulos de todas as nações. Você já parou para pensar nisso? A unção que estava sobre o Messias, sobre Jesus, veio sobre mim e sobre você. Você acha que você é uma pessoa pouca coisa? Que você não é uma pessoa tão valorizada? Ah, mas o meu marido, o pastor, a minha esposa, o meu filho, o meu pai. O Pai ungiu você. Ungiu você. Talvez você tenha esquecido disso, o texto diz claramente, para pregar boas novas, para levar liberdade aos presos, levar nova visão às pessoas, libertar os oprimidos e pregar a graça de Jesus a todas as pessoas. Talvez você esteja perdido em tantas coisas, tantas confusões, tantos atrapalhos, tantos impedimentos, como diz o texto de Hebreus, na sua vida, que você não centra naquilo que Deus quer que você faça. E a palavra de Jesus é muito clara quanto a isso. Enquanto você não busca em primeiro lugar o que Ele está propondo para você, você está descoberto. Quando você busca em primeiro lugar as demais coisas, tudo que você precisa, as suas necessidades, as suas ansiedades, seus sonhos, seus desejos, são atendidos. Lembra-te, agrada-te do Senhor. Alguns de nós não entenderam ainda isso. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A missão que estava sobre Jesus veio sobre mim e sobre você. Quando eu e você fazemos parte da família, nós temos a honra de sermos ungidos por Ele para pregar boas novas às pessoas, para anunciar salvação, para libertar cativos, libertar oprimidos, para manifestar a graça de Jesus sobre as pessoas. Eu quero continuar ainda dizendo, a honra de pertencer a uma família concede a você responsabilidades. É a continuidade disso que eu estava falando. E aí vem Mateus 28, 19 a 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Quando eu entendo que eu fui ungido para isto, eu recebi a unção, mas eu recebi também a responsabilidade de fazer algo com aquilo que eu recebi. Eu recebi para um fim, eu recebi para um propósito. Eu não recebi para bonito, para dizer, olha como sou ungidão. Eu recebi para que essa graça alcance as outras pessoas. E alguns de nós não têm percebido o valor disto. Quando eu penso em família e lembro de responsabilidade, eu lembro que toda família tem responsabilidades. Não é verdade? Eu lembro que mesmo pequenino, eu não lembro nem com que idade, minha mãe me deu a responsabilidade de que eu teria que necessariamente, ao tomar banho, lavar o banheiro, deixar ele limpinho. Aí era a hora do almoço, jantar, café da manhã. Se o meu pai que fazia, ou se ela que fazia, ou se era a visita que fazia, não interessa, eu tinha que lavar a louça.
E não tinha conversa. Era uma responsabilidade. Eu estou falando até pensando aqui, né? Muitos de nós hoje têm, coitado do meu filhinho, lavar a louça. O que é? Não morri, não estou traumatizado, sabe? Né? Não, vou falar outra coisa, não peguei nem trejeito. Né? Isso não mudou nada. Pelo contrário, me deu responsabilidade. Eu aprendi que eu tinha que cuidar da minha casa, junto com os meus pais. A casa não era só deles, era minha também. Eu tinha as minhas responsabilidades, eu tinha os benefícios, mas tinha as minhas responsabilidades. Você tem uma responsabilidade na casa de Deus. Às vezes você está preocupado com tanta coisa. Não, pastor, porque eu queria muito estar no lugar do Cezito. Eu que tinha que estar ministrando louvor aqui. Ei, você foi ungido para ministrar louvor com a guitarra e tudo mais? É essa a unção que Deus deu para você? Nada contra o fato de que Deus tenha abençoado a vida do Cezito e usa ele. Amém, glória a Deus por isso. Mas sem menosprezá-lo, eu quero dizer que sobre você há uma unção ainda muito maior, e há sobre ele também. É sobre essa que eu e você respondemos, não é sobre esta. É sobre esta que nós respondemos como família. De levarmos e estendermos o reino de Deus à vida das pessoas que ainda não o conhecem. Nós somos responsáveis por isso diante do Pai. Essa é a nossa responsabilidade. Você pode fazer do seu jeito, né? Talvez você tenha a sua tribo, vai alcançar o jeitão dele, né? Tem o Rafael aí, ó. O Rafael, eu fico feliz de ver o Rafael. Legal essa coisa de ter gente assim dentro da comunidade, tipo Butch, né? Eu estava falando para o Oséias esse dia, eu falei, Deus, quando eu crescer, eu vou ser que nem o Butch, né? Livre, leve e solto diante de Deus. Eu sei, você está talvez até assustado, mas eu estou falando sério. Não tanto? Quero mais, cara. Por que só você? Né? Eu estou falando porque ele é um cara livre. Eu fui aprisionado por tantas coisas da religião, por tantas coisas da denominação, que me impedem, muitas vezes eu estou trancado, eu estou querendo louvar, eu estou querendo pular, eu estou querendo gritar, mas não vou me conter. Ai, puxa, Jesus, muda o meu coração, muda o meu jeito de ser. Eu quero ser livre assim, e adorar o Senhor com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Sabe, às vezes nós nos fechamos nas nossas convenções, queridos. Eu estou falando isso porque, eu já falei isso para vocês aqui. Eu não era assim, contido, quando eu estava dentro de um campo de futebol, na arquibancada, torcendo pelo meu time. Eu não era contido. Como é que eu vou ser contido para o meu Deus, quando eu não sou contido para aquelas coisas que não tem nada a ver com Ele? Pouco poder, pouca graça, nada a ver. Não sei se você tem a noção disso. Talvez você é o cara que se solta numa balada. E agora você se converteu para Jesus, você conheceu o Salvador. E você se contém, cara. Que isso? Ele é o Senhor. Sabe, a ideia é eu quero ser como uma criança diante dele. Não é assim? Ele é o Pai e eu sou como uma criança diante dele. Quero adorá-lo, quero louvá-lo, quero assumir as responsabilidades que eu tenho, mas quero ter a liberdade. E quando eu penso nessa liberdade, eu lembro de irmãos aqui na comunidade que tiveram essa liberdade. De manhã eu estava falando da Dora, a mãe do Anderson, que conheceu um casal. Na verdade, um deles era filho de um amigo dela. Ela é uma pessoa já com uma certa idade, mas eles são bem novinhos. Alguns de nós diriam, nada a ver, né? Não tem como agora, tem que chamar um cara mais novo para ir conversar com eles. Ela estava ali, ela era a pessoa para a hora, Deus ia usar a vida dela. E eu lembro que ela chegou, pastor, está errado eu falar com eles. Eu falei, está errado, minha irmã? Está errado você não falar, vai lá, manda ver. Fala com eles de Jesus, fala do amor de Deus, senta com eles. Ela sentou com eles, no outro domingo ela veio, pastor, está errado eu discipular eles? Está errado nada, a palavra de Deus diz que é para você fazer, faça. Ela foi lá. Está discipulando o casal. E eu gostei de ver, porque a primeira providência não é vem visitar a minha igreja. A primeira providência é vem conhecer o meu Salvador. Ei, é isso, é isso. Vem conhecer aquele que me salvou, mudou a minha vida. Agora vir para a igreja é fácil, é simples.
Não é uma questão de convite, é uma questão de ser eles mesmos se convidarem, eu quero ir. E a gente sabe de muita gente aqui na igreja que se convidou. O fruto caiu de maduro. Né? A gente sabe do Augusto, aí, os GPs lá no CES, é exatamente isso. Os pais vêm por causa dos filhos, aí o pai traz o amigo traz outro amigo, e o amigo e vai. Simples assim. Vida sendo transmitida, só isso. O esforço meu e seu não é a decoreba dos versículos que você vai falar. Hoje uma irmãzinha estava falando para mim, Ada, está por aí também, que o patrão dela é muçulmano, e ela veio um dia e falou para mim, pastor, será que o senhor pode falar? Porque ele começou a falar uns negócios lá muito estranhos, eu não sei como falar e tal. Eu falei, eu vou, né? Você quer, eu vou. Aí ela voltou para casa e ela falou, pastor, Deus falou comigo. Eu falei, se tem que falar para ele, eu estou lá, quem é que tem que falar? Sou eu? Eu não tenho que conhecer sobre o Islã, eu tenho que conhecer sobre Jesus. Eu tenho que conhecer sobre Jesus, eu preciso conhecer Jesus, não o Islã. Isso não interessa. O grande acontecimento hoje no mundo árabe é justamente isso. As pedras estão falando. Você lembra lá do Abner? A menina liga para ele de madrugada e diz, olha, Jesus esteve aqui comigo, falou comigo. Ela era muçulmana, filha de muçulmanos na Síria. Liga para ele de madrugada e diz, ele falou que era para eu ligar para você. Ei! E a unção está sobre mim e sobre você. Tem pessoas na nossa cidade desesperadas. Setembro Amarelo, gente se suicidando. E você está preocupado porque a chaleira não esquentou, o banho está frio, e um monte de coisinhas que não tem nada a ver com o reino de Deus, gente. Desperta, acorda. Essa unção está sobre você com poder e glória para usar a sua vida como instrumento de salvação para tanta gente carente de Jesus. Gente que não tem o que você tem. Talvez você esteja sentado aqui nessa noite murmurando, reclamando da sua vida. E Deus tem sido tão generoso, tão amoroso com você. Só o fato de você estar aqui já comprova isso. Então abra o teu entendimento para a responsabilidade que você tem que assumir. E por fim, a honra de pertencer a uma família, concede a você uma visão. João 10,30 diz, eu e o Pai, Jesus e o Pai, somos um. Ou seja, Jesus veio nos ensinar um padrão de relacionamento em família. Uma família não pode se dividir. Como é que nós mantemos ela? Filipenses 2, 1 e 2 nos dá uma dica disso. Olha, o apóstolo Paulo falando à igreja de Filipos. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, que coisa boa que nós temos. Alguma exortação de amor, que legal. Alguma comunhão no Espírito, que coisa boa. Alguma profunda afeição e compaixão, bom. Mas completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude, uma visão. Quando eu falo de estar plantados, sabe, Deus tem dado uma direção para nós como comunidade Siloé. Não dá para a gente viver, cada um dando um tiro para um lado e para o outro. Não, eu gosto muito do pastor, mas não concordo com ele. Não deu, cara. Porque Deus tem nos dado essa visão, é assim que a gente anda. Se nós andarmos titubeando, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu sei que talvez seja difícil para você. Para mim lá atrás, como ovelha também foi, mas eu me submeti para ver Deus fazer. E Deus fez. E Deus quer fazer. Mas você precisa compreender e caminhar na visão que Deus nos tem dado, para que a gente possa chegar em algum lugar. Uma família precisa ter a mesma visão. Eu estava brincando e falando de manhã, falando a verdade. O meu filho chegou uma vez para mim e falou, pai, por que o pai do meu amigo deixa ele fazer isso e você não? Eu disse para ele, você não é o seu amigo e eu não sou o pai dele. Simples. Sabe, mas às vezes nós estamos discutindo com Deus. Mas poxa, Senhor, o ímpio lá faz, por que eu não posso fazer? Porque você não é ímpio. Simplesmente você é cristão. Lembra? Você tem um nome, você tem um sobrenome. Cada família tem uma visão.
a respeito de alguns assuntos ou de determinados assuntos. E como família, nós temos nosso jeito de ser. Decidir permanecer nesta família é decidir concordar com a visão para caminharmos juntos para o nosso propósito. Olha essa frase. Pessoas são diferentes, mas a visão, repita, a visão, diz para o teu irmão, olha, nós somos diferentes, mas a visão que Deus tem dado é uma só para nós. Você é diferente de mim? Tudo bem, se a nossa visão é a mesma. Aí vem uma outra frase muito interessante. A nossa missão é mais importante do que a nossa opinião. A nossa missão é mais importante do que a nossa opinião. A nossa opinião, nesse caso, fica para nós abraçarmos aquilo que Deus tem proposto para o nosso coração. Deus tem nos chamado para algo muito relevante. Muitas vezes, por causa da opinião, nós gastamos muito tempo falando, discutindo, porque eu acho, e vamos fazer uma reunião, uma assembleia, voto e não sei o quê. E o mundo caindo pelas tabelas. As pessoas morrendo sem Jesus, se suicidando, e nós discutindo a cor da porta de entrada da igreja. Que importa a cor da porta da igreja? Importa que nós abramos as portas do céu para aqueles que não conhecem a Jesus. Isso é que importa. Isso é que tem valor para mim e para você. Ou deixamos de fazer, às vezes, muitas coisas pequenas e relevantes, deixamos de fazer a missão para ficar cuidando de coisinhas, coisas sem valores. A honra de pertencer a uma família nos concede um nome, uma identidade, uma aceitação, a valorização, a responsabilidade e a visão. Qual é a sua decisão? Aquele texto que nós começamos diz: Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Não sei se você tem a noção do que o texto está dizendo. O solitário tem uma casa caso ele queira. Deus nos dá a oportunidade de escolher. Você não quer, ok. Você não quer. Agora, o texto termina dizendo que os rebeldes vivem em terra seca, ou seja, numa terra infrutífera, não frutifica. Por isso nós precisamos ser plantados e nós precisamos estar sujeitos ao Senhor. Só podemos frutificar onde firmamos as nossas raízes. Por isso eu estava falando para você sobre firmarmos as nossas raízes. Só é possível firmar raiz vivendo em família. Por isso o convite para você hoje aqui é que você venha fazer parte dessa família. Fazer parte dessa família que Deus está estabelecendo entre nós. Existe uma unção, e eu creio nisso, de pertencimento que está sendo liberada sobre nós aqui. Nesses dias que temos vivido aqui na comunidade de Siloé, em Joinville, Deus está derramando sobre nós isso. Em tempos em que as pessoas não querem sair de lugar nenhum, ou não querem ser de lugar nenhum, nós ainda queremos dizer, e eu quero dizer, que a igreja é um lugar de pertencimento, um ambiente de família, um lugar onde se pode viver todas as promessas de Deus. Eu creio nisso. Esse é um lugar de viver as promessas de Deus. Efésios 2,19, eu quero concluir com isso, diz: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família. Deus tem estabelecido isso para a glória dele entre nós. Talvez, como eu disse no princípio da palavra, você seja membro da comunidade e passou por situações graves, situações, eu diria, de abuso espiritual, você sofreu com lideranças, você foi enganado. Deus quer sarar suas feridas, Ele quer que a sua família tenha todas as condições para correr a corrida que Ele tem proposto para nós. Talvez você esteja nos visitando, vindo de situação também de decepção. Sabe, eu quero trazer uma palavra para você nesta noite. Talvez você esteja decepcionado até comigo, ou com a comunidade. Como pastor aqui, eu quero dizer para você, com todo o meu coração, eu tenho feito
o melhor de mim para Deus. E eu sei que o melhor de mim ainda é pouco para o que você precisa. Mas quero que você me perdoe. Quero que você me perdoe, que você perdoe se nós erramos em alguma coisa. De verdade, como igreja do Senhor, nós não tivemos essa intenção a teu respeito. Talvez a falta do conhecimento, a falta do entendimento tenha machucado você. Mas eu quero dizer para você, Deus quer que você viva tudo o que Ele tem. E eu quero convidar você a viver tudo o que Ele tem conosco. Dentro do que Deus tem para nós. Queria orar hoje por pessoas que precisam dessa libertação. Lembra da unção que está sobre nós, libertar cativos, oprimidos. Talvez você esteja aqui na igreja e dizendo, não, eu vou frequentar, mas eu não quero assumir compromisso nenhum. Compromisso seu não é comigo, querido. Não é, querida. É com Ele. Ele nos colocou aqui para que nós sejamos tratados mutuamente. Isso me inclui também. Talvez você esteja aqui então em meio a uma dor. Deus quer te curar hoje. Eu quero trazer essa palavra sobre você. Deus quer te curar. Para que nós possamos desempenhar o que Ele tem para nós. Fluir no que Ele tem para nós. Mas para isso não dá para ser com pessoas reticentes, com pessoas com dúvidas, com medos, com incertezas, com o coração ferido. Nós precisamos liberar para Ele nos curar e fluirmos no que Ele tem para nós.